Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo sobre a sua vida e que a paz do Senhor seja convosco e que Deus nos abençoe a cada dia mais. Hoje nós estamos iniciando mais um mês, né? Ou melhor, o último mês, né? Hoje é 1º de dezembro, né? Então estamos caminhando para o último mês hoje do ano de 2025. Isso quer dizer que, tirando nossa mensagem, faltam 30 dias para nós terminarmos esse trabalho e também o ano de 2025, né? Que Deus continue nos abençoando e nos abençoe o ano que vai estar para vir, 2026, que seja muito superior. Esse ano foi muito bom e que o ano que vem seja muito melhor ainda por cima, né? Eu tenho muitas bênçãos para agradecer ao Senhor nesse ano de 2025. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Dê lugar a Deus. O texto está em Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. Vamos para a nossa história? Uma propaganda na TV começa com um menino numa casa de árvore. Ele zomba de uma avó com um bebê. Afinal, ele tem um pacote tamanho família de salgadinhos e eles não. A avó e o bebê planejam conseguir uma porção. Operando um com o outro, a avó arremessa o bebê para agarrar o pacote. É um exemplo divertido que se passa em nosso coração. O desejo por justiça. Infelizmente, esse desejo muitas vezes é ilegítimo, pois se mistura com a vingança, raiva e orgulho, deixando pouquíssimo espaço para Deus agir. Embora Paulo tivesse sido injustamente magoado e ferido, ele ensinou e encorajou os cristãos romanos a dar espaço para Deus se vingar pelos erros afligidos a eles. Esses cristãos podiam querer pagar o mal com o mal, mas Paulo os chamou para um padrão mais elevado, deixar a justiça nas mãos de Deus. Se agissem assim, não apenas dariam espaço para Deus se vingar do mal cometido contra eles, mas também evitariam retaliações judiciais. Toda ocasião em que abrimos mão de exercer justiça própria torna-se uma oportunidade para Deus ser justo. Ao citar o livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 25, Paulo quis que confiassem que Deus é justo e que a seu tempo e com sua sabedoria faria justiça. Dando um passo adiante, o apóstolo encorajou esses cristãos a não apenas se absterem de pagar o mal com o mal, mas a abençoarem seus inimigos, a suprir suas necessidades com compaixão. Deus é justo e demonstra sua justiça por meio de suas exigências de igualdade social, sua defesa dos oprimidos, sua vindicação dos justos e, por fim, na morte, ressurreição e eventual retorno de Jesus. Em vez de pagarmos o mal com o mal, façamos o bem para os nossos inimigos e deixamos o espaço para a justiça de Deus. Aqui está uma grande lição que precisamos aprender a cada dia das nossas vidas. Não fazermos justiças com as nossas próprias mãos. A justiça tem que ser vinda de Deus. A Bíblia por inteiro, e Paulo tira essa ideia aqui no capítulo 12 de Romanos, lá dos princípios ensinados por Jesus, ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E ali no capítulo 7, me falha a memória, no capítulo 5, ele já fala sobre a questão de amar os inimigos, de orar pelos que perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam. Então essa é um princípio que devemos procurar entender a cada dia das nossas vidas.
que viemos hoje, nesse 1º de dezembro hoje, entender isso para nós podermos entrar 2026 já com aquela ideia que precisamos andar segundo os princípios elementares de Cristo. Se caso queremos ter uma vida mais próxima de Deus, num relacionamento maior, mais íntimo com o Senhor, né? Que nós queremos ter a mesma mente de Cristo, né? Ou viver os padrões ensinados por Jesus. Precisamos nós nos adequar a isso tudo aqui. Então, a ideia aqui hoje dessa nossa conversa hoje é justamente isso. Nunca pague o mal com o mal. Nós somos ensinados a pagar o bem com o bem. Deixa que Deus faça justiça. Ele tem o seu tempo, Ele sabe a sua hora para poder agir em nosso favor. Não precisa a gente se precipitar para isso ou nos empolgarmos para podermos logo as coisas acontecerem. Não, deixa Ele acontecer. Ele sabe como vai fazer e como vai agir. Talvez aquilo que nós queríamos eliminar de vez seja uma oportunidade para que as pessoas também se arrependam. Deus dá essa oportunidade para que as pessoas se arrependam. Ele deu para mim, Ele deu para você. Então é necessário que a gente, de alguma forma, também sejamos justos com nós mesmos e com Deus. Porque Deus, Ele foi paciente conosco. Quantos males também nós já fizemos para outras pessoas, né? E as pessoas, e Deus não eliminou a gente, Deus não ceifou a gente, né? Então a gente precisa também entrar nesse consenso também, né? Lembra lá do servo que foi perdoado pelo rei, mas quando saiu ali do seu perdão, da sua dívida já perdoada, ele se encontra com seu conservo que tinha uma dívida muito menor do que ele devia ao rei. Ele foi lá e fez o que fez com o seu conservo e o rei ficou irado com ele lá. Mas veja só, mas o que está acontecendo isso hoje. A gente somos perdoados por Deus e nós não sabemos perdoar as pessoas que também estão ao nosso redor, que nos fazem mal. Olhar para eles, não com olhar de vingança, mas com olhar de amor, olhar de misericórdia, né? Se Deus como julga os corações, se Ele achar justo que essa pessoa venha ser penalizada, também não cabe a nós também, né, entrarmos nessa briga, né? Aconteceu casos assim comigo, algumas vezes, pessoas serem penalizadas, algumas pessoas, uma delas foi a óbito, né? E Deus achou por bem eliminá-las, porque Deus olha para o coração e vê como está a maldade, se tem uma forma de se arrepender ou não, e se não houver, não tem jeito, né? Então Deus, ele tem esse trabalho, então Ele sabe trabalhar, por isso nós não precisamos nos preocupar com isso. A nossa confiança em Deus tem que estar sempre plena, sempre convictas e confiante cada dia mais, sabendo que Ele sabe como agir em nosso favor. Então essa lição aqui eu queria te convidar para poder ler e reler o capítulo 12 de Romanos. É um capítulo muito magnífico, um capítulo muito bom de se ler, né? Nós temos ali, na sua memória, 3 partes, né, nesse capítulo, se não me falha a memória, e são 3 partes importantes de aprendizado, né? Uma fala sobre a consagração, outra fala sobre o exercício e a outra fala sobre atitudes. Interessante o capítulo 12 de Romanos, né? Vamos lá, vamos para o nosso examine. Leia o livro de Salmo, capítulo 96, verso 10 a 13. Porque a terra está alegre, o mar está rugindo, o campo está contente e as árvores dos bosques estão se regozijando. Está aqui, né? Se você for ler, você vai entender isso aqui, tá bom? É para reflexão. Bom, vamos lá para o nosso considere. Por que é errado pagar o mal com o mal? Porque Deus é o Deus da vingança. Por isso que é errado. Nós não temos o poder, como falei, tudo
quando uma coisa para ser julgada tem que olhar para o interior. Não sabemos a intenção, como está o interior daquelas pessoas. Deus sabe. Então Ele sabe como fazer o seu trabalho, se Ele vai preciso trazer as pessoas à penitência ou não. Ele sabe muito bem como fazer, porque Ele conhece os corações. Quando você deve lutar por justiça nesse mundo e quando deve deixá-la nas mãos da autoridade de Deus? Então, aí, lutar não é contra o ser humano. A nossa luta não é contra o ser humano, é contra as hortes malignas. Então, se nós entendermos isso, que é o ponto de partida para caminharmos, vai ser tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Agora, se nós nunca entendermos isso e que ficarmos lutando com as pessoas, aí com certeza as coisas vão ficar muito complicadas para nós. Nós não vamos ter, né? Você quer permitir Deus trabalhar? Então, deixe na mão do Senhor. Não julgue, não entre em batalha. É por isso que a gente é contra essas revoluções políticas, crentes se envolver com isso, né? Porque não é que eu seja contra. A Bíblia, de alguma forma, que nós podemos até ver hoje aqui, ela é, de alguma forma, errada. A Bíblia não permite isso. É porque existem as retaliações judiciais, como lemos aqui, que as pessoas querem reivindicar. Não precisa de reivindicar nada. Deus, sempre usamos essa expressão, Deus, fale por nós. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Que tenha uma segunda-feira abençoada. Hoje inicia mais um mês. Hoje começa a iniciar mais um mês e que assim vamos até dia 31 de dezembro, quando nós estaremos terminando aqui nosso trabalho. E Deus, e ano que vem, tudo vai ter coisas boas, novas para nosso canal aqui, para nós podermos conversar com os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, Deus assim nos permitindo. E que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Amém.